E aí, Luísa? Luciane, Luciane. E aí, tudo bom? tudo jóia? Então tá bom. Tá frio aí ou tá quente aí? Santa Catarina também não é muito frio, não. É, Tá eu tô. gostoso. Hum, aqui tá frio. Brasiliense frio aqui pra gente é o calor de vocês aí, né? Eu sei. Mas tá gostoso, tá bom. Então tá bom. E aí, me conta como é que tá a vida? Tá boa? Então, a vida tá nessa loucura, né? Loucura boa. Então pronto. Loucura Então, boa. procura boa. O importante é tá boa, né? E aí, me fala aí, como é que tá? Tá assistindo o curso? Ontem o cara não assistiu. Sacaneei ele a live inteira. Eu assisti algumas aulas já, mas não consegui assistir todas ainda. Acho que eu parei nas primeiras aulas da COP. Então beleza. Ainda não deu para assistir todas. Assistiu da estratégia? Não, acho que não. Ué, as primeiras da Não, estratégia. Começa não, com essa essa. assisti sim. Olha Assisti como é sim. que a gente pega a galera na mentira. Ah, claro, Não, eu claro. assisti até as primeiras aulas da COP, depois eu realmente não consegui assistir mais. Então A gente estava em dois lançamentos seguidos e realmente não deu para assistir, mas tô acompanhando, tô acompanhando. eu vou te sacanear a live inteira agora, já era. Não faça isso, porque eu fico nervosa, eu não vou lembrar de nada mesmo, nem que eu tenha assistido eu vou lembrar. É bom que você aprende agora a assistir. Porque os primeiros têm até a desculpa, né? Falar, pô, acabou de comprar, tá? Você não tem não, velho. Ai, ai. Já vou dar pra galera aí os próximos, velho. Assiste o negócio, não se chega aqui sem ter assistido. Aproveitar. Revisa um dia antes. É, ué. Mas vamos lá, me conta aí, está cheio de lançamento, me dá um contexto aí da tua história, da tua vida. Então, eu sou lançadora, né? Uhum. E o produto que a gente vai conversar é de uma psicóloga. Eu faço Hum. os lançamentos dela. A gente tem 4 produtos, 3 a gente faz lançamentos, sendo que 2 recentemente foram lançados. E um deles, que é o de menor ticket, é que eu vou utilizar as estratégias do Perpétuo com ele, tá? Então, acho que a gente vai conversar a respeito desse. Ele já Até tá no hoje, Perpétuo? ele já está no Perpétuo, mas não tem uma estratégia, né? Não tem nada assim que está andando bonitinho, assim, como você está ensinando, né? A gente já tem um faturamento aí bacana, estamos chegando aos 3 milhões de faturamento desde que a gente começou com ela. Uhum. Mas parece que chega um momento assim que tudo trava, né? Você começa a se sentir meio perdido. Meu Deus, a coisa não tá mais andando tão bem. Enfim, aí você acaba tendo que revisar o produto, promessa e tudo mais. Mas eu vou falar para você especificamente desse produto que eu tenho que eu quero colocar no Perpétuo, tá? Uhum. Ele é um programa para pais e para profissionais. Então, eu tenho aí o pai que compra para aplicar com uma criança. Esse programa, ele ensina as habilidades socioemocionais da criança, como lidar com problemas, como respirar para não ser uma criança ansiosa. Então, são várias habilidades aí desenvolvidas na criança para as competências socioemocionais, né? Então, eu consigo passar para o pai e ele aplica na criança e para o psicólogo e o educador também. Então, o psicólogo ele aplica dentro do consultório e o pedagogo nas escolinhas, né? Então, eu tenho aí 3 avatares, né? A minha dúvida é sobre como é que eu faço isso. O que eu pensei foi em dividir as páginas, dividir a página de vendas, dividir conteúdo, fazer como se fossem 2 produtos diferentes, mas cada um voltado para um avatar diferente. Foi isso que eu imaginei. Aí não sei se você concorda, não, porque quando você fala com o pai é diferente da linguagem que você vai usar com um psicólogo ou com um pedagogo. Acho que fica mais fácil a comunicação. É verdade. Não, mas é só essa a sua dúvida hoje? Não, tem mais, mas aí eu tô Mas te essa é a falando para a principal? gente dar uma sequência. Essa é uma das dúvidas. A Hum. outra dúvida que eu Não, não, tenho, vamos até aqui mesmo. Eu tava brincando com tá? você.
Então, mas essa vai ser muito fácil, a gente vai poder almoçar daqui a pouco, então. Tá. Não, sério, é muito bom. Ele sabe como é que você faz? Ah, É só fazer o curso. Lá ele já fala. Só assistir as aulas, cara, que é, ó, beleza. aham. Tô Então brincando, tá. ó. Ó, vamos lá. Sem brincadeira. A primeira aula mesmo, a primeira. Essa você assistiu. Você falou que assistiu, não assistiu? Assisti. Qual que é o mantra do primeiro lá? Cara, não pergunta nada que juro por Deus, eu não vou lembrar. Mas é o Sério? primeiro mantra, esse você tem que saber. Não Escrever. pergunta que eu não vou lembrar. Tá, então, ó, Você eu não vou te tem falar. noção, eu dormi às 4:30 da manhã, fico muito nervosa. Tá, mas esse é um mantra. Esse tem que. Sabe qual que é o objetivo de um mantra? Ah, O fixar. objetivo. Exatamente. O mantra você repete tantas vezes na sua cabeça que fixa. Aí, no caso, eu tô repetindo na sua, mas tô repetindo na cabeça da galera que tá assistindo aqui também, tá bom? Aí, bora repetir então. Então, ó, e alguém já até falou aqui, ó. Não coloca no perpétuo para colocar. A gente abomina a frase, eu tenho um produto lá, ele tá no perpétuo, bota no perpétuo lá enquanto. Porque quando você falar essa frase, bota no perpétuo, coloca no perpétuo, o que você está dizendo? Que você não quer ter trabalho, por isso que você pôs no perpétuo. Basicamente, seu inconsciente pensa assim, ó, lançamento dá muito trabalho, é aquela coisa que eu fico imerso no lançamento, e o perpétuo não, eu deixo rodando lá no perpétuo, bota no perpétuo. Eu abomino isso porque fica aquela sensação de que já foi muito vendida, que fala que é uma máquina de vendas automática. Pode até ser que tenha alguma que funciona, mas não é a que eu ensino. E eu não conheci nenhuma que funcionasse. Que até falei ontem brincando, vou repetir para você hoje. Que teve um cara que ele desenhou uma esteira de uma fábrica, sabe? Hum. Aí ele botava um dinheirinho assim, tipo uma nota de dinheiro, e aí ele passava pela fábrica, assim, tipo uma fábrica, sabe? Que tem a esteira e vai fazendo a montar, só que ela é toda por dentro lá. Aí vai passando na fábrica toda e no final sai um bolão de dinheiro gigante de frente para uma cadeira de praia, numa praia com um computador e uma marguerita. Não, Então, mas por eu não isso que eu penso falo. isso. Não, Juro eu que eu sei. não penso isso. Eu adoro fazer lançamento. Eu acho que aquele friozinho na barriga, aquela expectativa é muito boa. Eu jamais deixaria de fazer lançamentos. Então, realmente a Não, mas intenção não é essa. eu não falei sobre deixar de fazer lançamento, não. Pelo contrário, eu ensino a fazer perpétuo lançamento. O que eu estou dizendo é que o perpétuo não é a mesma, não é uma coisa melhor que o lançamento, porque dá menos trabalho. Pelo contrário, ele vai Uhum. dar tanto trabalho quanto o lançamento. E aí, Acredito nisso. essa é a primeira. Que você falou assim, tem um que está no perpétuo, mas está lá no perpétuo. Vamos ver se você acredita e realmente faz isso ou se você realmente acredita. Quais foram as últimas ações que você fez para esse perpétuo nesse mês? Então, a gente está fazendo alguns anúncios direcionados para pais agora. Até então, a gente sabia que um dos públicos era pais, Quantos mas anúncios? acho que foram 3. 3 anúncios. Em um mês, você fez 3 anúncios, que mais? A distribuição de algum conteúdo para pais, mas como eu falei, até então a gente não estava focando energia em vender para pais, tá? A partir de agora é que a gente vai. Teve aí 2 lançamentos de cursos novos, então isso acabou adiando Uhum. algumas ações que a gente tinha que fazer com esse produto, porque realmente ele não é um dos nossos principais produtos e tal. Enfim, a gente estava colocando energia em outras ações. Mas agora é. E eu sei que dá trabalho e tá tudo bem quanto a Tá isso. bom. Não Então, tem beleza. problema nenhum. Uma Beleza. outra. Então, não, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá, eu vou responder sua pergunta primeiro. Mas quando eu falar aqui, eu só quero dizer que eu não estou te fazendo uma crítica a você. Tem mais Claro. 140 pessoas assistindo. Então, muitas vezes eu estou falando uma coisa para você aqui e vai aproveitar para 140 pessoas assistindo agora ao vivo, depois eu vou patrocinar isso, então muita gente vai ouvir também. Então, eu só estou querendo dizer para você e para todo mundo, se você colocar o produto no perpétuo, eu não estou falando especificamente para você não, tá? Uhum. Pelo visto, você já percebeu isso. Então, só colocar um produto no perpétuo não vai adiantar. Vai ter que colocar o produto perpétuo e colocar essa ação toda nele. E aí, Sim. você me fez uma pergunta aqui sobre, eu tenho 3 avatares, que é o pai, um psicólogo e o educador. E aí, no curso, eu explico lá as teorias das sementes.
necessariamente, aí eu te pergunto agora, você pode me responder. Necessariamente vai ter que ter um produto que é só para pais, um produto que é só para educador e um produto que é só para psicólogo, ou mesmo a mesma técnica funciona para os três e você... Ou não, são técnicas diferentes, abordagem completamente diferentes. Não, é Ou o é a mesmo mesma? produto. É o Então mesmo tá. produto. Só os anúncios e o conteúdo precisa ser direcionado para cada um deles, né? Por questão da Exatamente. linguagem mesmo. Então, você pode fazer um produto só. Na aula de copy lá que eu ensino, eu explico exatamente isso. Uma das primeiras coisas que você começa a falar na copy é para quem é e para quem não é. Então Uhum. você vai falar, ó, se você é pai, e aí pai de criança de quantos anos? Aí você vai falar, pai de criança de 2 a 8 anos. Ou então de criança desde recém-nascido até 10 anos. Ou então não, é só para criança de 2 a 5 anos. E se seu filho tem algum problema de ansiedade, ou não, ou para qualquer pai, independente de. Ou se você é pai de qualquer criança, é bom, mas se seu filho tem ansiedade, principalmente. Se você é psicólogo e atende crianças, tem que atender criança? O psicólogo? Sim, 3 a Então, 6 anos. se você é psicólogo e atende criança de 3 a 6 anos, ou se você é educador e também atende a criança de 3 a 6 anos, e aí quer aprender a lidar melhor com essa criança, deixar essa criança assim, assim, assado lá e tal, então continua assistindo aqui, porque eu vou te explicar um pouco mais sobre a minha teoria. Então, é a parte principal ali da minha cópia, é para quem é e para quem não é. Não impede de você ter um outro vídeo de vendas específico só para pai, outro só para psicólogo, outro só para educador. Você pode fazer isso. Eu começaria por aí? Não. Porque a primeira semente, ela pode ser mais abrangente ali. E ela vai converter. A partir do momento que ela já está ali fazendo as primeiras vendas e tal, você cria um outro vídeo de vendas. No meus negócios aqui, eu tenho mais de um vídeo de vendas para o mesmo produto, mais ou menos como você faz aí. Uhum. Mas eu comecei a implementar isso depois de muito tempo. Entendeu? Por quê? Porque no início eu pego a coisa mais genérica e depois eu vou afunilando. Então, eu penso sempre em plantar a primeira semente, que no caso é esse vídeo de vendas aí que vai pegar todo mundo, e depois eu vou plantando mais sementes. Como é que planta semente com o mesmo produto, com uma copy só? Com anúncios diferentes e com conteúdos diferentes. Então, você vai ter um tipo de conteúdo só para pai, que é a minha teoria das urgências ocultas, né? Quais são os problemas que os pais têm? Quais são os problemas que os psicólogos têm? Quais são os problemas que os educadores têm? Aí você vai criar vários vídeos que ajudam esses caras a resolverem esses problemas. E aí depois, esse é o anúncio, né? E depois é só direcionar a pessoa para o seu vídeo de vendas. E aí esperar ver o que vai acontecer. É isso. Uhum. Uma outra pergunta que eu queria fazer é a questão da transformação. Antes de você fazer essa sua pergunta, eu posso te botar uma coisa que eu anotei aqui? Claro. Tá, porque você falou um negócio aqui que eu já ouvi de outras pessoas e às vezes é um problema. Eu não sei se é o seu caso, espero que não, mas é bom sempre ficar atento para isso aqui. Você falou, a gente já está com um faturamento muito legal, faço vários lançamentos, esse ano a gente faturou 3 milhões. Normalmente, faturamento não significa lucro. Então, eu sempre penso na minha história o seguinte, cara, será que eu estou tendo lucratividade com essa empresa? Porque uma empresa que fatura muito e lucra pouco, ela é uma empresa muito arriscada. Não é a empresa que eu queria Uhum. estar. Eu prefiro estar numa empresa que fatura menos e lucra muito do que numa empresa que fatura muito e lucra pouco. Então, não sei se é o seu caso, mas eu deixo essa 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 coisa no ar, assim. Faturamento, de um tempo para cá, ficou uma coisa muito importante para muitas pessoas e tal. E, no final das contas, não é o que importa, não. O objetivo da empresa é ter lucro, Uhum. entendeu? Não faturamento. Mas beleza, segue lá para a sua pergunta. Então, a questão é a transformação. E isso vale tanto para esse produto quanto os outros que eu não coloquei em pauta aqui. A transformação, ela ocorre mais na terceira pessoa, naquela pessoa em quem é aplicado a técnica, né? O treinamento aí. Então, o pai, ele vai aplicar na criança. Claro que como pai, ou como educador, ou como psicólogo, essa pessoa, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir feliz, ela vai se sentir segura para aplicar tudo isso, porque ela vai ter
todo um embasamento científico daquilo que ela está aplicando, ela consegue aumentar o campo de atuação, então tem uma transformação nela. Mas a transformação maior é em quem é aplicado, né? É na criança, no paciente, é no aluno. Fica difícil, às vezes, para mim, pensar nessa transformação. Como é essa transformação? Como oferecer? O que eu falo? É um pouco complicado, assim, para mim, às vezes, sabe? Ou, por exemplo, vamos pensar no pai. Como é que eu vou falar para o... Hoje, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais na criança é uma coisa preventiva, né? Então, vai prevenir que a criança tenha ansiedade, que ela tenha depressão, que ela use drogas, gravidez precoce, várias coisas, né? Que como prevenção. Mas como é que eu vou falar isso para o pai? Como é que eu vou despertar esse desejo nele de uma coisa que ele nem imagina que vai acontecer daqui 10, 15 anos com a criança? Fica um pouco complicado, assim, de pensar nessas dores, porque nem todo pai está atento a isso, né? Tá. Você viu a piada que eu escrevi no meu Stories hoje? Não entrei no Insta, gente. Então, o que acontece? Eu fiz uma piadinha, alguém me perguntou sobre isso, né? A transformação é o que tem que ser mais importante, não sei o quê. Aí eu brinquei e eu faço essa brincadeira de que eu não gosto muito da palavra transformação. Porque eu acho que é um pouco exagerado. Uhum. Por quê? A não ser, eu até brinquei na minha piada, eu acho que é exagerado, a não ser que seu produto seja sobre mudança de sexo. Aí beleza, é uma transformação mesmo. Eu deixei essa pergunta, talvez você tenha respondido a minha, porque eu falei, é obrigatório ter uma transformação? Cara, Foi você mesmo. Eu te respondi. Não tem qual é a transformação. Por que eu acho que é? Por exemplo, você já me viu falar que eu transformo vida de alguém? Não, assim, o uso da palavra transformação acabou sendo meio banalizado. Eu vou transformar a sua vida. Cara, às vezes o cara ensina você a vender brigadeiro. Vou transformar a sua vida. Beleza, a consequência pode ser uma vida muito diferente, porque a pessoa vai empreender, vai ter uma vida melhor. Entendeu? Você faz lançamento, né? Provavelmente você fez o curso do Érico. Sim. Transformou a sua vida? Não, ele ensinou você a fazer lançamento. Transformar a sua vida foi uma consequência, que é o que eu chamo de decorado. Mas eu acho que às vezes quando usa essa transformação de um jeito meio exagero. Inclusive o Érico não fica falando que transforma muito suas vidas. Ele mostra mais 6 em 7, né? Ou se ele vê ele falando transformar a vida demais, tá? Que na minha teoria que é o que eu chamo de decorado, a transformação. E às vezes eu acho que as pessoas perdem o senso comum da praticidade das coisas, do pragmatismo, que é, existe uma parede e você quer botar um quadro lá. Então você precisa de uma furadeira. Se você botar um quadro aqui, depois um negócio, beleza, você vai ter uma vida transformada, que é o decorado que eu chamo, que é, tá aqui um outro quadro do lado, mais uma cortina, mais uma estante que vai botar uns livros. Isso é a transformação que a galera diz. Mas aí o pessoal fica tão cismado com esse negócio de transformação que para de falar da furadeira. Que no final das contas, a furadeira foi forma que você aprendeu lá a fazer CPL1, CPL2. No meu caso, no meu curso, você vai aprender o quê? Plantar semente, escrever um bom vídeo de vendas, botar um perpétuo que está com o carrinho aberto toda hora, fazer um suporte que te ajuda a vender, plantar sementes ao lado lá. Isso é furadeira, é vida real. Se você vai mudar a sua vida ou não, eu não sei. Pode ser que você ganhe muito dinheiro e mude sua vida para pior. Então. Não sei, vai depender de você. Então, essa é a primeira parada. Agora, você falar que esse decorado para o pai, a vida do filho dele é mais importante do que a dele. Você sabe da história da fralda descartável? Eles foram tentar lançar a fralda descartável e contrataram uma agência de publicidade. Não era comum fralda descartável no mundo. Você sabe, se disso você sabe, né? Antigamente a gente usava fralda de pano, não era? E aí lançaram lá uma campanha sobre fralda descartável. E qual que é o maior benefício de fralda descartável que todo mundo sabe? É mais prático, né, para a gente trocar. Porque se você tem que uma fralda de pano, você tem que ir lá, lavar a fralda de pano, botar para secar. Deve ser desagradável, né? A fralda toda cagadinha, né? Aquele cheirinho desagradável. Então, a fralda descartável é muito mais prática. Você tira, joga ela fora, né? Limpa só o bebê, nem tem que olhar pro cocôzinho do bebezinho, você só joga fora. E aí as campanhas de fralda descartável
falavam dessa praticidade e mostrava a mãe limpando a criança em poucos minutos. E era uma maravilha aquele negócio lá, né? E aí lançaram uma campanha milionária desse negócio. E adivinha? Não vendeu nada. Não vendeu nada. E fizeram com uma das maiores agências de publicidade lá da época, tal. Fiasco total. E aí foram fazer pesquisa, não sei o quê, papapá, não sei o quê. E aí foram ver de novo. E a próxima campanha, eles não falaram de ser mais prático. Sabe o que eles falaram? É muito mais confortável para o seu bebê. Então, o pai não está preocupado em ter menos trabalho com o filho dele, não. Para o pai, ter trabalho com o filho é uma coisa boa. Entendeu? Então, no seu caso, eu acho que você tem que lembrar, quando você for fazer sua copy, da história da fralda descartável. Então, eu procuro ser... Não, é porque você estava falando que era uma objeção sua, porque é o filho que vai receber o benefício. Mas o pai, ele quer o benefício para o filho mesmo, não para ele. Segundo essa história, é uma história real essa, tá? Não é piada, não. E aí, só depois disso que a fralda descartável foi popularizada no mundo, como é hoje e tal, e hoje em dia todo mundo usa. Então, eu acho que essa objeção que tem na sua cabeça, eu acho que é o contrário. Bateria cada vez mais no benefício para essa terceira pessoa. Agora, o seu produto tem um problema que é parecido com pessoas que têm produto de investimento. Qual que é? Por exemplo, se você tem um produto de investimento que ensina a gerar patrimônio, quanto tempo no mínimo você precisa para ter o primeiro depoimento? Depende da idade da criança, né? Não, estou dizendo do investimento. Não, acho que não demora tanto, não. Não, porque ensina a acumular patrimônio? Não, mas não entendi. Se você tivesse, é que eu estou te dando o exemplo do investimento. Se você tivesse no mercado de investimento e você tem um produto como o do Fábio Holder, por exemplo, que ele ensina você a acumular patrimônio. Quanto tempo que demora para a pessoa acumular patrimônio? Nesse caso vai demorar. No mínimo uns 30 anos, né? Mas aí você está perguntando quanto tempo o pai vai ver esse resultado. Não, calma, você pula dos raciocínios muito rápido, você tem que ir mais devagar. Eu estou falando desse exemplo para te mostrar um problema, para você lembrar do seu. Então, demora 30 anos. Então, é um desafio desse nicho. Então, ele não pode chegar e fazer um depoimento e falar, esse aqui é o meu aluno Antônio, ele tem 60 anos e hoje ele está com um patrimônio incrível. É mais difícil para ele. E beleza, ele vai ter que lidar com isso. Esse seu é um desafio um pouco parecido, assim, não tem nada a ver, mas é um desafio da realidade do seu nicho. Qual que é a realidade do seu nicho? As pessoas, elas só procuram por resolver um problema depois que o problema existe. Então, só quando o aluno, ou no caso do aluno não, porque todo dia vai ter um aluno encapetado na frente desse educador aí, e do psicólogo também. Mas o pai, se tá tudo bem com o filho dele, ele não vai começar a arrumar a solução para esse problema agora, que é a teoria da descarga lá que eu falei. Ele só vai procurar sobre resolver isso quando ele estiver vivendo um problema. Aí ele vai querer apagar o incêndio, né? Então, mais um motivo para esse curso funcionar muito bem no Perpétuo. Isso é exatamente por isso que eu falei, porque ele é um programa preventivo, né? Você vai aplicando e aos poucos a criança vai desenvolvendo essas habilidades, mas realmente é para prevenir problemas que vão acontecer daqui a pouco lá para frente, não vai acontecer agora. Você não vai começar a ensinar isso para a criança e você vai perceber logo nela, assim, no primeiro ano, dos 3 aos 4, por exemplo, mas você vai perceber quando ela entrar numa escolinha, como ela vai se relacionar com os colegas, até em casa, como ela vai se relacionar. Enfim, tem muita coisa, mas realmente não é algo que vai aparecer assim do dia para a noite. E realmente, mas eu acho que é uma questão de despertar a consciência do pai para aquilo que pode acontecer. Dificilmente um pai sabe que se ele desenvolver a autoestima da criança, essa criança pode evitar uma gravidez precoce, ela pode evitar que ela use drogas, enfim. Mas eu acho que é uma questão de criar consciência, né? É tipo o Engov, né? Ele vai, tipo, eu até fiz a piada do Engov hoje. O cara vai ter que criar consciência. Você vai ter ressaca se você não tomar o Engov antes. Então, você toma o Engov antes. Então, o cara que já teve ressaca uma vez, na próxima vez ele toma o Engov. O que nunca teve, ele não vai tomar o Engov. Entendeu? Depois da dor de cabeça é que ele vai ter. Mas então, ele vai se comparar com ele mesmo.
como é a vida dele, como foi a adolescência dele, como é a vida dele, como é a relação dele no trabalho, como é a relação dele com a família, como é a relação dele com os próprios filhos, né? O que ele quer para o filho dele? Ele quer que seja como foi a relação dele com o pai dele? O que ele gostaria de ter aprendido quando ele era criança? Que teria evitado hoje que ele tivesse, sei lá, um relacionamento fodido, que ele tivesse usado drogas, que ele não tivesse se dado bem nos relacionamentos dele. Talvez se você comparar como foi a vida dele e o que ele quer para o filho, né? Por exemplo, o que você mais deseja para o teu filho? Então, segundo essa teoria, você só vai vender para pessoas que tiveram problemas, né? Porque se foi tudo bom, ele não vai vender. Né? Ah, então me nomeie alguém que não teve. Não, Não que não teve existe, né? problema com Não drogas. existe. Não, quem não teve problemas com qualquer coisa. Em relacionamentos, em controlar a raiva, em controlar suas próprias emoções, a gente vive de emoções, né? A gente tem aí vários estudos que mostram quantas pessoas estão se suicidando, quantas pessoas sofrem de depressão, de ansiedade. Então, eu acho que é uma consciência que não é difícil de você conseguir criar, porque todo mundo sofre disso. Agora, como vender essa prevenção numa copy? Eu acho que a coisa mais difícil que tem no mundo é você vender prevenção. Porque as pessoas, elas são imediatistas, pelo contrário. Elas têm um problema e aí vão resolver. Se você tentar vender com a palavra prevenção, eu acho que você vai dificultar muito o seu processo de vendas. Uhum. Você vai fazer algumas vendas porque algumas pessoas vão se conectar com isso aí que você está dizendo? Com certeza. Com certeza. Não existe... do mesmo jeito que eu falo, ó, não existe copy mágica, né? Que vai vender para todo mundo. Não, realmente não existe. Sempre, eu até falo, a maioria sempre não compra, né? Mas a gente tenta encontrar uma forma de comunicar que seja mais assertiva, né? E geralmente eu não vejo os pais tão focados nessa questão da prevenção. Eu encontraria, se eu estivesse fazendo essa copy, eu encontraria, além da prevenção, que pode até entrar aí no segundo plano, mas algum ganho de curto prazo, mais focado no imediato. Ah, não tem. Será que você não consegue encontrar ganhos de curto prazo? Que o único benefício desse trabalho é prevenir para que esse cara seja um adulto, né? Entendeu? Eu acho que eu iria por aí. Qual que são também os benefícios de curto prazo? Até porque, ó, só para eu te mostrar aqui que eu anotei aqui. E eu acho que essa é a base mesmo. Inclusive eu ensino isso no curso. Ó. Tem consciência e urgência. Principalmente quando a gente fala de perpétuo. O que faz uma pessoa tomar uma ação de compra, principalmente? É isso aqui, ó, é urgência. Consciência você gera com o seu lançamento e urgência você gera quando você, cara, tem prazo para abrir carrinho, para fechar. No perpétuo não tem tanto isso aqui, né? Esse cara vai comprar quando? Quando ele tiver com algum problema. Quando ele tiver com a privada entupida, que é a minha brincadeira. Uhum. Aí ele vai ligar. Então, como é que você encontra as urgências ocultas dentro do seu produto? Que tipo de problema o educador tem todos os dias? Como lidar com as crianças, né? Com as birras, com a má educação, com as brigas entre colegas. É isso, então. Como é que esse educador se sente quando ele não sabe lidar bem? Péssimo. E é exatamente isso. No caso de outros produtos, a transformação é nele mesmo, entendeu? Uhum. A transformação Por exemplo, acontece nos dois. O educador vai aprender a lidar com as suas próprias emoções, a se controlar e a entender os alunos. E ele vai passar isso, ele vai passar esse ensinamento e o que ele aprendeu vai se refletir dentro de sala de aula. E isso é longo prazo ou curto? É prevenção só? Não, é a curto prazo. Uma vez que você aprende a respirar, você aprende a se controlar. Daqui a um mês você está mais controlado do que, entendeu? E como é que eu vou me sentir depois que eu estiver mais controlado e essa criança também estiver mais controlada? Cara, eu acho que você vai se sentir mais feliz, mais seguro. Imagina que você vai conseguir trabalhar melhor, enfim. Então, é isso que eu estou querendo te dizer. Se eu vender um negócio que o meu benefício vai ser quando o meu filho crescer e estiver lá e tal, eu vou vender. Eu vou vender.
Mas se eu vender um negócio que eu vou aprender a lidar com meu filho hoje, com os problemas que eu estou enfrentando hoje, você vai vender muito mais. Uhum. E se Mas você usar consigo as duas fazer coisas, isso. você vai vender muito mais ainda. Uhum. Então, eu não focaria só na prevenção. Então, ó, você vai aprender a lidar com os problemas que está batendo aqui na sua porta agora. E esses problemas evitados vão gerar um reflexo no futuro, que significa isso, isso, assado, entendeu? Mas eu não venderia Uhum. só a prevenção. Eu venderia o quê? Os dois. Entendi. Tem como aliar os dois, com certeza. Eu partiria por esse processo. E você pode ter semente de anúncio que toca nas duas coisas, porque vai ter esse cara que é super preocupado com o futuro dessa criança, sim. Hoje em dia você vê que, cara, escolha de escola, cada escola está com a sua metodologia mais incrível do mundo agora. As escolas, não... o pessoal falava que escola não vem se modernizando, não sei o quê. As escolas públicas não, continuam as normais, mas tem uma pancada de nova metodologia de escola aí que é completamente diferente. Então vai ter Uhum. esse pai que quer isso, mas eu acho que esse pai aí, ele não é a grande maioria, então você já perde em escala. Inclusive você está vendendo vários cursos aí, tô vendo um monte de gente interessada. Tá aberto no Perpétuo? Tá. Manda o link aí pra galera, fala para botar aí. Onde é que Então, fala? eu acho que eu tenho sim um trabalho a longo prazo de conscientização, mas eu acredito que a nossa geração, talvez a geração do meu pai não, mas eu como mãe, você, não sei se tem filhos, enfim, a maioria que está assistindo aqui, hoje, quando pergunta o que se mais deseja para o teu filho, não é que ele tenha um bom emprego, que ele tenha uma boa profissão, que ele faça uma boa faculdade, mas que ele seja feliz, independente do que ele vai ser. Porque a gente nem sabe se as profissões que existem hoje vão existir no futuro. Mas tudo que a gente quer é que eles sejam felizes. Então, eu não acredito que seja uma coisa assim tão difícil de se O que criar é ser consciência. feliz? Cara, ser feliz é você se relacionar bem com as pessoas, é você continuar com aquela essência de quando você é criança, de ser uma pessoa boa, de contribuir com a sociedade, de saber se controlar, enfim, muita Isso é para coisa, né? você, né? Isso aí é ser feliz na sua visão. Não, não, Talvez isso, isso a gente está falando de felicidade genuína, aquela felicidade que se constrói no dia a dia, com outras pessoas, né, nos teus na sua visão. relacionamentos. Para algumas pessoas, a felicidade pode estar diferente. Eu não sei o que é felicidade genuína, mas dentro da ignorância das pessoas, e aí eu não estou entrando na parte filosófica da coisa, mas Uhum. cada um vai ter uma resposta diferente. E aí, Não, quando você coloca que todo mundo tem essa resposta, você começa a entrar numa possibilidade de errar na cópia. eu já Porque fiz se tá. várias pesquisas Ó, sobre isso. Sobre essa questão das dores dos pais, o que eles querem para os filhos e tudo mais. E graças a Deus, em primeiro lugar, tá que eles sejam felizes. Não, E então, ela responde o que é ser. Eu concordo que a maioria dos pais, acho que quase 100% dos pais vão falar que o filho é feliz. Só que isso é subjetivo. uhum, E aí cada um ser feliz para cada um é uma coisa diferente. Então essa pesquisa nem te ajuda tanto. Porque para mim ser feliz pode ser poder surfar no lago todo final de semana. E não sei contribuir uhum. com o mundo, não sei o quê. Para você pode ser contribuir com o mundo e se comunicar com pessoas. Eu tenho um cunhado que a última coisa que ele quer no mundo é comunicar com pessoas. Nem de gente ele gosta, eu acho. Então, e para você é se comunicar com pessoas. Para Não, um não é. outro pode ser que o filho tenha um bom emprego. Uhum. Antigamente, ser feliz era o filho entrar numa faculdade, conseguir um emprego, um carro e uma casa. E aí você Sim. falou assim, para mim, para você, eu acho que é tal coisa. Talvez a gente pode estar numa bolha. Eu estou falando isso do que é a felicidade genuína, baseada em estudos científicos. A ciência descobriu que traz a felicidade? Felicidade Quantas pessoas, verdadeira, não aquela quantas, felicidade passageira, aquele prazer passageiro, quantas mas pessoas leram felicidade de esse estudo verdade. para saber? Porque às vezes a felicidade genuína pode ser isso aí, sim. Eu não estou entrando no mérito disso. Eu acredito, inclusive, que é isso aí. Você estudou o estudo, beleza, concordo no estudo. Mas o cara não sabe disso ainda. Por Para isso ele, de criar conscientização, né? então, você pode criar conscientização, mas aí você vai fazer, beleza, vai fazer esse trabalho de conscientização. Mas eu acho que é subjetivo.
Se você falar, vou ensinar o seu filho a ser feliz, tá? Esse é o objetivo. E outra coisa, como você comprova que consegue fazer isso, tá? Agora, se eu falar que, ó, vou te ensinar o seu filho a te obedecer, ficar quieto, a ter uma mente boa, a conseguir se desenvolver, aí é diferente, né? Mas é Então, tudo isso que envolve, né? O autocontrole, o saber respirar para se acalmar, saber resolver problemas, envolve tudo isso. Não é só a felicidade, ela não é só estar rindo e estar feliz e saltitante. É todo um conjunto. Envolve isso também, entendeu? Mas, enfim, é algo a ser trabalhado, tenho certeza, pelos comentários que eu estou vendo aqui, é algo a ser trabalhado na cabeça de muita gente. Mas, enfim. na cabeça dos pais, né? Porque talvez eles não saibam isso que você está falando. Então, talvez seja um argumento de copo. Claro, Fazer essa claro, com certeza. Com certeza. Uma outra pergunta que eu quero te fazer é a questão da distribuição da verba. Para criar sementes, público frio, público morno, público quente. Tem alguma sugestão quanto à distribuição da verba? Então, a base do negócio é o seguinte. Primeiro, para perpétuo, tá? Você começa para o público mais frio possível. Por quê? Para criar públicos? Porque é o seguinte, você testa se sua oferta é boa mesmo. E se ela vai funcionar no perpétuo. Por quê? Quando você está num terreno fértil, por exemplo, se você lança para a sua lista, para o pessoal que já é aluno, para o pessoal que já te segue, se você vender pedra, eles compram. Sim. Entendeu? E aí você vai para o mundo real, vai vender pedra para as pessoas não vão comprar, entendeu? Agora, quando você está lá com o público mais frio que nunca te viu, oferecer um negócio para ele e eles compraram, mesmo que não seja o melhor ROI do mundo, não for nada, esses caras vão... esse produto sobrevive. Então, a primeira coisa é você descobrir se esse produto é sobrevivível da forma como ele está sendo vendido. Aí, beleza. A partir daí, você vai começar a implementar melhorias, fazer remarketing, fazer anúncio para aquecer o público, botar para o público que já está aquecido. E aí, aquele ROI que era de 1, né, aquele ROI que estava apertadíssimo, começa a ficar de 5, começa a ficar de 8, começa a ficar de 7, de 3, começa a melhorar, entendeu? Sim. Agora, como que você vai, ao longo do tempo, administrar isso? Você faz lançamento já, você compra lead, né? Sim. É exatamente do mesmo jeito que compra lead, só que em vez de comprar lead, você compra venda. Como é que você administra uma campanha de lead? Normalmente, você bota um custo por lead fixo, que é o máximo que você pode pagar, não é isso? E aí, enquanto estiver dentro desse negócio, o que você faz? Vou escalando. Você vai escalando. Nesse projeto, nesse negócio é a mesma coisa. Você coloca lá e vai escalando. Qual que você escala mais? É o quente ou o frio? Não, você vai escalar mais o que te der mais poder de escala. Então, por exemplo, eu posso ter um público quente que tá, e já aconteceu com a gente, inclusive, e eu vou te explicar por quê. Um público quente que converte menos do que o público frio. Por que você acha que isso acontece às vezes? Desculpa, eu li aqui, eu não prestei atenção. Eu li uma pergunta que não prestei atenção. Por que você acha que às vezes o público quente converte menos do que o frio? Às vezes isso acontece. Para venda, principalmente. Para lead é difícil isso acontecer, mas para venda acontece. Não sei, não pensei nisso. Então, é porque ele é bem menor. A demanda que estava reprimida ali já comprou, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. O que você tem que fazer? Aumentar os conteúdos de engajamento. Mas tem que ter, aí tem que entender que tem que ter ROI com o todo. É igual o lançamento. Você não tem que botar dinheiro para distribuição, depois dinheiro para captação de lead, de remarketing. Sim. E aí, no final das contas, o seu custo por aquisição não pode vir só o CPA da campanha de remarketing, senão você vai ficar todo... Você vai ver tudo que você gastou e aí você vai ver o seu ROI. No perpétuo é exatamente a mesma coisa. Como é que eu administro isso aqui? Eu coloco um valor fixo mensal para distribuição de conteúdo. 20k. Todo mês vai vir para cá. Como é que eu chamo isso? Verba de guerra. Se ele estiver funcionando bem, eu vou aumentando até a medida que ele vai funcionando. Igualzinho na compra de lead, sacou? Não tem muito mistério. Então, não existe um valor percentual. Do mesmo jeito que quando você não existe esse valor percentual quando você está fazendo o lançamento. No lançamento tem o remarketing, né?
Você Uhum. pode até distribuir, ó, 10% do meu lançamento vai ser para remarketing e tal. Mas eu acho que não tem muito estudo que fala que tem que ser 10%. Cara, alguém foi lá e falou, vou botar mais ou menos 10% e tal. No final das contas, o que deveria mesmo ser feito no lançamento não era o nível de percentual, era você estar acompanhando o custo por aquisição de cada campanha de remarketing. Então eu vejo que tem, e já aconteceu com a gente, eu já fiz lançamento que eu investi 300k de remarketing, no outro eu falei, cara, foi muito, você repetia toda hora e tal, a gente diminuiu o remarketing, sei lá, para 70 e o resultado foi parecido. E antes era 300 porque alguém me falou isso aí que você falou, qual o percentual. Então eu Sim. fico meio cismado com percentuais. Eu olho campanha por campanha e vou administrando à medida que eu vou vendo se a campanha está se desenvolvendo ou não. Eu fujo de ideias de percentual. E eu tenho a minha verba de guerra. E, de novo, essa verba de guerra também não tem muito estudo. É o que eu vou botando ali e vou sentindo. Entendeu? Não tem Uhum. muita. Não tem muito, tipo, cara, é assim, porque com 20 mil é o número mágico, não é, né? Tá, entendi. Mais uma pergunta que eu quero te fazer. Uhum, A questão do suporte aos alunos. uhum. Você acha que todo curso deve oferecer um grupo de membros? Deve oferecer um grupo de alunos? Você acha que esse suporte ele poderia ser dado só por e-mail e está tudo certo? Me fala qual é a sua visão a respeito disso? Porque Então, agora depende. eu tô com quatro cursos. E se eu for criar um grupo para cada turma ou para cada curso, vai começar a ficar um pouco complicado a administração disso. Aí eu queria saber qual é a tua opinião a respeito disso. Então, uma boa troca comercial, ela tem que ser bom para todo mundo. Eu até estava refletindo sobre isso, tem a ver também com a questão de precificação. Então, dependendo de que você falou, vai ficar difícil para mim administrar. Dependendo de quanto você cobrar, não, né? Eu estava refletindo sobre isso, sobre preço. Teve alguém que falou para mim, mas Leandro, pô, R$ 500 num curso, não sei o quê, eu acho muito caro. Uma das coisas, e isso só existe essa loucura que a gente faz em produto físico, ou em produto digital. A galera do produto físico tem isso um pouco mais maduro. E eu estou começando a estudar isso, fazendo benchmark com algumas e-commerce e tal. E como é que a galera precifica o produto físico? Eles realmente colocam, cara, qual que é o valor que eu tenho para comprar esse produto ou para produzir? Qual que é o valor de marca? Quando você compra um tênis da Nike, você acha que não está incluso o salário do Neymar lá, que ele recebe? Está incluso. Então, quando você for precificar se o seu negócio vai ter ou não é, comunidade, você vai ter que ver quanto que você gasta para fazer uma comunidade e incluir isso no valor do produto. Uhum. Porque senão, qual que é a melhor? Porque se você oferece um produto a R$ 90 achando que está sendo ótimo, você vai quebrar, porque você não vai ter lucro. E se você oferece ele a 5 mil e ninguém comprar, você vai quebrar de novo, porque você não vai ter lucro. Então, qual que é a melhor transação possível? É a que todo mundo sai satisfeito. Você sai satisfeito porque você consegue ter lucro e o outro cara sai satisfeito porque ele consegue receber o que ele queria. Então, você consegue oferecer comunidade tendo lucro e o cara ficando satisfeito com a comunidade que tem, então mantém. Você não consegue, então não mantém. Por exemplo, no meu, não tem. Por quê? Porque eu ainda não tenho pessoas treinadas o suficiente ou alunos que têm resultado o suficiente que eu confie para responder as perguntas no Perpétuo para os meus alunos. E o meu tempo não vale eu ficar, pelo que eu cobro, o meu curso custa R$ 2.000. Se eu tivesse que responder, a gente já tem 400 e poucos alunos. Imagina eu responder 400 e poucos alunos um a um. Não seria uma transação interessante para mim financeiramente, não Uhum. ia me dar lucro. Então, o que eu resolvi falar? Se você não quiser entrar, tudo bem, não entra, porque não tem suporte. Tá claro para a pessoa. O problema seria eu falar que tem e oferecer um suporte ruim. Agora, se Sim. você fala que não tem e a pessoa consegue ainda assim ter resultado, pode ter alguma pessoa que fala, não, para mim precisa de suporte. Eu acredito que não precisa, com as informações do jeito que está lá, eu acho que é possível uma pessoa assistir, entender e ter resultado. Pode ser que uma pessoa fale, assisti, não entendi nada, quero o dinheiro de volta. Beleza, reembolso. Para aquela pessoa não foi boa a transação. O ideal é que a transação seja boa para todo mundo. Então, é obrigado todo custo ter suporte na minha cabeça? Não, não é obrigado. Você acha que agora pode ser que para o seu precise ter por algum motivo. Ou, com certeza, quando tem, é uma experiência melhor, né?
Agora, uma outra coisa que eu vou te dar de dica é como vai funcionar o suporte, que também é bom você deixar bem claro na hora que você for vender, durante a venda. Porque suporte é o seguinte, quando você oferece. A cada dúvida que você responde, vem duas. Se você responde uma pessoa no seu inbox, você está ferrado na sua vida. Estou aprendendo isso aqui. A cada dúvida que eu respondo por uma pessoa, ela vem com mais duas. E no dia seguinte, com mais duas. Porque ela não quer que aquilo seja um suporte, ela quer que seja uma conversa. Sim. Não tem como você dar uma conversa num processo de escala. Então, se você for fazer, explica como vai ser. Ó, é uma comunidade, vocês trocam mais entre si. Ah, se for para responder por e-mail, ó, você tem direito a um e-mail por dia. Não sei. Isso não é uma conversa, não é consultoria 1 a 1. Senão vira consultoria, entendeu? Então, eu deixaria a questão bem clara mesmo. Assim, porque senão você realmente vai entrar num negócio que vai acabar tirando ou a sua saúde ou o seu lucro. Porque aí você vai ter que contratar, sei lá quantas pessoas. Por exemplo, o Érico faz um negócio que responde todo mundo no Insider lá. Ele cobra 50 mil. Aí é lucrativo, é bom para a pessoa e bom para... Né? Sim. Eu já tive no Insider e é exatamente isso, né? Quando é uma comunidade do Facebook, a gente tem essa comunidade no nosso primeiro curso que a gente lançou. Mas nesses 2 últimos cursos, a gente não fez, mas é isso, né? Todo mundo se ajuda. Só que eu fiquei pensando na escala. Como é que vai funcionar daqui a pouco agora com 4 cursos? Como seria essa questão e se isso realmente é necessário? Então eu vejo que não. Eu acho que dá para fazer um teste, né? Sem ter comunidade de alunos. Mas, claro, oferecendo suporte. Obrigado, não é. Sabe o que você pode fazer? Que eu acho que aí quando você assistir o curso lá, você vai ver que isso aí é uma possibilidade essencial, porque as pessoas veem valor nisso, apesar de não é obrigatório, não é necessário, mas às vezes é bom, acelera. É gostoso. Tem gente que eu acho que até atrapalha, sabia? Porque o cara fica fazendo tanta pergunta, ele fica nessa de querer... Ele quer uma amizade, ele quer uma amiga, ele não quer uma consultoria. Eu já reparei algumas pessoas. Ele quer alguém para conversar. E às vezes até atrapalha. Porque se ele tivesse focado em fazer um negócio dele, ele ia, cara, ter mais resultado, de descobrir e tal, né? No meu negócio aqui que eu tô falando, mas no seu também. Às vezes o cara ele precisa de ir lá e implementar as coisas com o filho dele, com a criança que ele estuda lá na escola dele, ou psicólogo, enfim. Então, mas as pessoas querem isso, elas veem muito. Como eu acho que você pode utilizar isso pro jeito positivo, é o seguinte: normalmente oferece 100, mas eventualmente, algumas vezes por ano, você oferece com. E aí fica com turma limitada, e aí você cria uma escassez real para um produto que é perpétuo. Que é o que eu faço. Então, às vezes eu tenho meu produto, tá no perpétuo, ele custa só tanto, tá beleza. Mas, para quem comprar agora, ganha. Então, você cria uma urgência num produto que tem perpétuo, eventualmente. Então, em alguns períodos do ano, e aí eu vou te dar uma dica agora que é top, hein? Você pode fazer no seu produto de lançamento, terminou, faz o downsell para esse produto do perpétuo. Só que quando você for abrir esse produto perpétuo no downsell, você fala, ó, você pode até comprar depois, mas depois não vai ter o grupo com mentoria. E aí eu também não sei se eu faria um grupo só. Você pode fazer grupo para as pessoas trocarem ideia, mas o grupo não oferece suporte. O grupo é para você conversar com outros educadores, outros pais. Agora, o suporte para você tirar as dúvidas é com lives ao vivo comigo, que é como eu faço. Eu faço live toda quarta. Você não assiste, quebra o meu coração, que eu gostaria de ter a sua presença lá, mas toda quarta as pessoas assistem ao vivo. E lá eu tiro a dúvida. E aí, para o cara que quiser realmente tirar a dúvida, ele vai estar lá ao vivo. Nós não queria mesmo, é igual você. Você queria estar aqui hoje, tanto é que você se organizou de algum jeito que você está. E aí você pega quem? Os alunos mais interessados mesmo, os melhores. Entendeu? Então, eu criaria comunidade, mas não, ó, eu vou estar lá e responder todas as suas perguntas. Você pode até participar lá, mas você não prometeu. E tem diferença. Por exemplo, eu respondo algumas pessoas no inbox, mas eu não prometi. Entendeu? Eu não tiro dúvida no e-mail para todo mundo. Mas dependendo, se eu quiser, eu posso ir lá. E não é proibido também eu conversar com meus alunos, eu posso. Mas eu vou conversar com quem? Com os melhores alunos. Não com o cara que está lá mandando um monte de perguntas porque quer matar o tempo dele e o meu, né? Entendeu? Sim. Acho que é por aí. Entendi. Acho que eram essas as perguntas, então. Então tá, ó, eu vou aproveitar esses nossos minutinhos finais para te falar que eu vi que às vezes você ficava
meio que na defensiva aí, e muitas coisas eu não estava falando de você, não. Eu sei que você é uma pessoa, pelo pouco que eu conheci, tem resultado, é muito bom, mas só para reforçar, às vezes eu quero passar essas mensagens para outras pessoas que estão assistindo a gente. E às vezes é importante também você se abrir para novas ideias, porque um problema para o ser humano é ele ter muita cultura, que tem um nome disso, é o mal do professor, é quando você sabe muito, você acha que todo mundo sabe mesmo tanto que você. Sim. Uhum. Não, Então, mas eu não me encarei como crítica, não. Por isso eu tô aqui, por isso eu comprei o curso para aprender e saber mais, né? Então, beleza. Então foi só para ressaltar isso e te dar os parabéns aí. E eu queria que você fizesse aí bastante resultado com o seu perpétuo. A partir de agora, você falou que agora é uma prioridade para você. Pô, me manda o resultado das vendas que você está tendo, das campanhas que estão rodando, do crescimento. Ele já está no perpétuo, você está fazendo quanto? Ele já está no perpétuo, mas agora que a gente está começando a utilizar a estratégia, enfim, né? Colocando aí o que a gente está aprendendo no curso. Então, ainda está no pode começo. Abrir quanto você fatura por mês com ele? Cara, ainda está muito pouco, assim. Está muito pouco. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos botar uma meta de quanto você gostaria aqui para o próximo mês? Eu acho que se faturar 20k já tá legal, assim, para começar. Por mês? É. Então tá bom, então vamos botar uma meta. Que dia Você hoje? acha uma meta muito ousada? Eu acho ela bem pouco ousada. Porque eu tô falando, e aí a gente tem que entender a diferença de faturamento para lucro, né? Faturar 20k, pô, você tem que vender muito pouco, né, para conseguir isso aqui. Tendo em vista que você está vendendo todo dia. Mas vamos botar 20k. Então, eu nunca testei no perpétuo, não tenho nem ideia, assim, de quanto. Eu sei que dá para faturar legal, mas... Então vamos botar humilde, aí, ó. Né? Tô sendo humilde. 20k tá legal. Vamos botar. E que dia é hoje? Hoje, dia 16? 17? 15? Então, beleza, dia 16. No dia 16 de julho, você me manda o print dos 20k? Certeza. Então, beleza, tá combinado. Eu vou fazer o seguinte, se você mandar o print dos 20k, a gente faz outra conversa de consultoria, só que vai ser no telefone. Aí você me manda o WhatsApp junto com o print, e aí é fechado. Aí no fechado é mais legal, porque aí eu falo, né? É diferente. Né? É diferente. E aí me manda o print dos 20k, fechou? Fechou. Então, beleza. É isso por hoje. Só lembrar para a galera, o meu também está aberto aqui, o meu carrinho. Quem quiser entra na bio. E eu acho que a galera gostou da minha volta. Ontem foi recorde de venda. Eu estou aqui só no orgânico. Eu não comecei a anunciar porque eu ainda não tenho o curso todo pronto. Estou gravando vídeo de vendas. Mas ontem a gente bateu o nosso recorde. A gente fez 10 mil no dia. Show. Vendeu 5 cursos. E tomara que hoje também seja recorde. Já vendeu uns 2 aqui agora, durante a live. Vamos ver se a gente consegue vender hoje também mais 5. Ou mais 3. Tá muito legal o curso, muito legal. Muito didático, muito bem organizado. Tá show. Parabéns. Valeu cada centavo do investimento, com certeza. Tem umas piadinhas ruins no meio, né? Tá tranquilo. Então tá bom, Lu. Ó, fico esperando o seu print. Sucesso, parabéns aí pelo seu resultado no lançamento. E também pelo trabalho. Seu trabalho é nobre. Então, tá Se bom. Tivesse para cachorro, eu comprava hoje, né? Eu não tenho filho. Então, eu comprava também.